Irmãos, no mundo nós temos um sentido de hierarquia. Na nossa vida secular, tanto nas empresas onde a gente trabalha, quanto em qualquer repartição, quanto em qualquer órgão, seja de que natureza for, nós temos um princípio de hierarquia. Qual é o princípio de hierarquia? As coisas têm uma ordem decrescente. A ordem, ela segue um sentido decrescente. Se nós temos uma multinacional, nós temos lá no topo lá o CEO, nós temos toda uma diretoria que vai descendo, até chegar aos mais baixos escalões da administração de uma empresa. E pelo que eu vejo, o menor esperando pelo maior e respeitando, não é isso? Exatamente. Está acima. Exatamente. Porque no quartel é desse jeito, não é isso? Vai. Exatamente. Só tem uma diferença na hierarquia do Senhor para a hierarquia do quartel, né? E a gente vai abordar. Mas para a gente entender, vamos pensar o seguinte. Na hierarquia secular, existe um motivo do porquê que existe essa ordem, do porquê essa cadeia de comando. Ela não é feita meramente pelos belos olhos de alguém. Existe um motivo. A administração, em geral, ela é feita por meio meritório. De alguma forma você merece estar no topo do comando e você faz alguma coisa para chegar lá. Será que um CEO, um cara que é um presidente de uma multinacional, ainda que ele seja filho do antigo dono, do dono da empresa hoje, muito dificilmente ele vai ser presidente da empresa, ele vai ser o diretor de alguma coisa. Pode ser o dono no nome, mas a diretoria muito dificilmente vai ser ele. Geralmente é alguém que vai ter muito gabarito para estar lá. Confere? A pessoa estudou, passou anos estudando, é uma pessoa que entende do assunto. Ele não está lá, não caiu de paraquedas, ele está lá porque ele entende do assunto da qual aquela empresa trata. Ele administra e ele traz resultados da sua administração. Então, uma das bases da hierarquia no mundo, vamos botar assim, no mundo corporativo, é a base do resultado. Você está lá porque a sua administração, ela trouxe resultados. Você não está lá porque alguém olhou para você e achou você bonitinho. Você está lá porque no decorrer da sua caminhada corporativa, no decorrer das suas administrações, você foi tendo resultado e você foi subindo conforme os anos foram passando. E alguns princípios da hierarquia secular do mundo corporativo nós podemos aplicar na igreja. Podemos aplicar no que diz respeito à obra do Senhor. Nós temos um costume errado. Eu tenho um costume errado. Quando eu falo nós no sentido amplo e restrito. Nós temos um costume errado. De muitas das vezes tocar a obra do Senhor como se fosse hobby. Um diretor, presidente de uma multinacional, ele não faz as coisas por hobby. Ele não coloca a mão na obra, vamos botar assim, por hobby. Ele faz porque para se manter na posição que ele está, ele precisa dar o quê? Resultado. E às vezes nós nos colocamos na presença de Deus para fazer alguma coisa e não conseguimos ter essa visão. Mas então quer dizer que a igreja tem que ter essa visão de mundo corporativo, de ter que demonstrar os resultados? Tem. Mas quais são os resultados que a igreja tem que apresentar? Ô, bebê! Quais são os resultados que a igreja tem que apresentar? Então nós vamos iniciar o nosso estudo no capítulo 20 de Mateus, a partir do versículo 17. Quem achou, diga glória a Deus. Mateus capítulo 20, a partir do versículo 17. Capítulo 20? Isso. Jesus, subindo a Jerusalém, chamou à parte seus 12 discípulos e no caminho disse-lhes: Eis que subimos a Jerusalém, e o Filho do Homem
será entregue aos príncipes dos sacerdotes e aos escribas, e o condenarão à morte. Eles os entregarão aos gentios, para que deles escarneçam, o açoitem e crucifiquem, e ao terceiro dia ressuscitará. Então se aproximou dele a mãe dos filhos de Zebedeu, com seus filhos, adorando e fazendo-lhe um pedido. Ele perguntou-lhe: o que queres? E ela respondeu: permite que estes meus 2 filhos se assentem à tua direita e o outro à tua esquerda no teu reino. Jesus, porém, respondeu-lhe: não sabeis o que pedis. Podeis beber o cálice que eu hei de beber e ser batizado com o batismo com que sou batizado? Responderam-lhe: podemos. Então disse-lhes: na verdade, bebereis o meu cálice e sereis batizado com o batismo com que sou batizado. Mas assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me cabe concedê-los, mas será para aqueles para quem o meu Pai o tem preparado. Irmãos, uma observação aqui, olha só, no versículo 17, ele começa a falar o que vai acontecer com ele. Ele fala assim: olha, o Jesus vai ser açoitado, Jesus vai ser crucificado, vai ser condenado à morte, vai ser entregue ao escarnecimento. Aí eu fico pensando, na hora que ele estava lá, fazendo esse discurso, explicando o que ia acontecer, aonde estava a cabeça das mães dos discípulos? Jesus chega lá e fala assim: eu vou morrer, eu vou ser açoitado, eu vou ser crucificado, eu vou ser envergonhado. Mas aí chega uma mãe e fala assim: não, mas eu tenho 2 filhos aqui. Jesus, olha só, faz o seguinte: mas quando o senhor chegar no teu reino, será que dá para os 2 sentar um do lado do outro? Eu fico pensando Jesus olhando para essa mulher. Eu falei assim: senhora, será que a senhora conseguiu entender bem o que eu estou explicando? Não, porque eu estou falando que eu vou para a cruz. Eu estou falando que eu vou padecer. Você chicoteado, você crucificado, você escarnecido. A senhora tem ideia do que a senhora está pedindo? Não, tem sim. Fala com eles aí, fala aí. Não, a gente aceita, a gente quer. O que acontece, irmãos? Não é muito diferente no dia de hoje. A igreja, irmãos, ela foi estabelecida nesse mundo para ser a imagem de Cristo, para ser a carta de Cristo, para ser o representante de Cristo aqui na terra. Para ser representante de Cristo, você tem que ter atitudes iguais, você tem que ter vida igual, você tem que fazer as mesmas coisas. Talvez nós tenhamos a mesma visão daquela mulher que estava com a cabeça só no reino. Ela deve ter imaginado o reino, talvez um altar com um monte de cadeira de ouro. Assim, não, aquela cadeira de ouro lá é do meu filho João, essa aqui é do meu filho André. Ninguém tática. Eu estou acompanhando o ministériozinho deles aí, e eles estão andando aí atrás do homem o tempo todo. E, ó, meus filhos, olha lá, corre lá, pega lá a sandália dele, dá para ele lá. Porque, olha só, você tem que pegar bem ali para poder agradar o homem, porque você tem que sentar do lado dele quando ele estiver lá. Mas não parou para ver o caminho. Não parou para ver o caminho da cruz. Não parou para ver o caminho do sofrimento. Então, Jesus fala aqui: olha, eu não posso conceder isso, porque só meu Pai que pode conceder isso. Sentar à minha esquerda, sentar à minha direita, só meu Pai. Mas vocês, já que vocês falaram que vocês querem ficar perto de mim, então vocês vão sofrer. Vocês vão padecer. Vocês vão seguir o mesmo caminho que eu estou seguindo. Então, igreja, o sentido da igreja que nós temos que ter hoje, a hierarquia que a igreja tem que ter, ela se baseia na capacidade do sofrimento. Que capacidade de sofrimento? A capacidade que você tem de suportar alguma coisa. Alguma coisa em prol de você mesmo? Não. Alguma coisa em prol de outro. Qual é a capacidade que eu tenho de suportar para apacentar alguém? Qual é a capacidade que eu tenho de suportar alguma coisa para alimentar alguém com a palavra?
A hierarquia ela começa aí. Amém? Lá em Gênesis, Deus fala para Rebeca, assim, ó, tem 2 nações no teu ventre. O maior vai servir o menor. Ou seja, aquele que vier primeiro é quem vai servir o que vier depois. Tu vê que o próprio Deus, ainda em Gênesis, ele começa a quebrar princípios estabelecidos, princípios hierárquicos estabelecidos. No Gênesis, no Antigo Testamento, quem é que mandava? Quem é que assumia o controle? Quem é que tinha hierarquia? Eram os mais velhos. Mas você vai entrar na Bíblia e você vai começar a descobrir que os patriarcas, os principais do povo de Israel, não eram os mais velhos. Davi não era o mais velho. José não era o mais velho. E você vai vendo outros que não eram, ou seja, uma quebra. O que ele nos mostra? É que na igreja também ocorre isso. Uma quebra de paradigma, uma quebra de sequência lógica, porque a lógica do reino é outra. A lógica do reino é outra. O foco do mundo secular é trazer resultado para o mundo secular. E o que o mundo secular traz? O homem como centro. Eu tenho que ser rico, eu tenho que ser poderoso, para mim poder mandar, para mim poder ser superior aos outros, pelo simples motivo de eu ser o cara. Será que isso caberia hoje na igreja? É um fim em si mesmo. O mundo ele busca o poder, ele busca a dominação, ele busca estar no topo como um fim em si mesmo. Tu imagina aí hoje, quem é o homem mais rico do mundo? É o Jeff Bezos ou já tem outro? Quem aí sabe? Ninguém chuta. Silvio Santos? Neymar? É o pai de quem? Da Carol? LeBron James. Então é o Jeff Bezos. Ele passou. É o Jeff Bezos. Aí você vê, olha só, então o Jeff Bezos, vamos botar que seja ele. Eu acho que seja. A última vez que eu vi no ranking, para ver se meu nome estava lá, eu ainda estava um pouquinho distante. Tem o nome aqui, mas eu quero conhecer. Jeff Bezos. Bernard Arnold. Aí já é outro. É da Amazon. Como é que É o Diácono Valdemir? É. Já é outro, tá vendo? Aí a fila já ficou mais comprida, já vai ficar mais difícil de eu chegar lá. Eu não sei se é por causa da máscara dela, mas eu vi dizer, é o pastor. Eu entendi. Mas é a máscara que impede, né, da gente ouvir direito, né? é Louis. Alguma coisa. Louis alguma coisa? Church. É dona da Louis. Donald? É o dono da van. Dono da van. É Bernard. É Bernard. Arnold. Bernard Barros. Eu arrisco o francês. Mas é assim mesmo, irmão, nome de rico é uma desgraça, para eles sempre arrumam um nomezinho diferente, que é para poder não passar feio na revista. Você vê o Silvio Santos, o nome do Silvio Santos não é Silvio Santos. É? Cenoura Bravanel, olha que nome lindo. Eu também, se eu fosse rico, acho que eu mudaria de nome, mas... Cenoura? Cenoura Bravanel. Mas, irmãos, olha só, a hierarquia corporativa, ela segue um objetivo de acumular riquezas e, através das riquezas, acumular poder. Se for analisar hoje, talvez, o homem mais rico do mundo, ele tem uma quantidade de dinheiro tão absurda, tão absurda, tão absurda, que se ele morrer hoje, nascer amanhã e nascer depois, ele não vai gastar o dinheiro que ele conseguiu acumular. Mas qual é o sentido, então, de acumular tanta riqueza? Ser um fim em si mesmo. Ele ter um poder, que ele vai usufruir daquele poder, e no final das contas, no final da história, não faz o menor sentido. É só para ele mesmo saber que ele tem aquele poder. Dentro da igreja, não. Dentro da igreja, nós temos um objetivo que é um objetivo eterno. Qual é o objetivo eterno? Nós ganharmos almas, nós trazermos almas para Cristo, e essas almas, elas serem salvas. E quando nós nos colocamos no lugar de Cristo, nós começamos a entender a hierarquia do céu. Qual é a hierarquia do céu? A capacidade de servir. A capacidade de servir.
aquele que mais pode servir é o que manda mais, vamos dizer assim. Está entendendo? Imagina aqui que eu chego aqui na igreja, o Guilherme não tem nada, mas ele me traz um copo d'água. Ele me serviu, sim ou não? Teve custo para ele? Não, ele só levantou, foi lá, pegou o copo, glória a Deus, muito obrigado, vai receber galardão de profeta, belezinha. Mas aí vamos botar que eu chego aqui na igreja, chego aqui na igreja e falo assim, ah, meu Deus do céu, poxa, estou zerado, amanhã eu tenho que trabalhar. Aí de repente chega lá o presbítero Jaime, assim, então, poxa, irmão está na prova? Então toma aqui, saca 5 barão. Isso é uma indireta. Não indireta não. Isso é uma indireta. Não é uma indireta não, irmão Jaime. É direta logo. Não. Mas se Deus tocar, Mas se Deus tocar, Quem sou eu para negar? Então vamos lá. pode vir, varão. Tem Pix, que é o número? Só para concluir, já que tu usou o meu nome, Agora receba, viu? aí o que acontece? Tinha um evangelista aqui que estava triste lá naquele canto. Eu estava na portaria, foi 11 anos. E Deus tocou no meu coração. Bradou mesmo no meu coração. Tinha 50 reais na carteira. Eu olhava para ele e aquilo, pega esse dinheiro e dá na mão dele. Eu dei a volta, chamei ele e falei, ó, Deus mandou te dar isso aqui. Ele começou a pular ali, daqui a pouco ficou alegre, aí a esposa dele veio, agradeceu, ele falou que ele veio de Campo Grande a pé, foi o que ele falou. Ele veio porque ele ficou conversando, pediu carona, e no outro dia ele teria que ir para o recreio, não tinha um centavo em casa para ir. Ele estava triste ali, ele falou, não sei se o rei falou que estava triste, eu precisava de 50 reais. Eu tirei os 50 reais que eu tinha na carteira e dei para ele. Agora, dei porque Deus tocou no meu coração para dar. Agora, me pergunto, como você sabe que foi Deus? Porque Deus lhe dá o discernimento. Eu falei isso aqui ontem. Amém. Quando é de Deus, a coisa é mais forte que você lança aquela vez. Será que é de Deus? Será que é de Deus? E aquilo persiste na sua mente. Aí você... Agora com o João agora é diferente, né? Agora Deus é não diferente. mandou, é agora. Deus não mandou. Tem certeza? Tem certeza? Aceita Pix, filho. Aceita Pix. Nós devemos saber pedir. Você botou uma cifra aí que... Eu sou pedir. Vai que cola, varão. Mas eu recebo, eu não tenho, mas nós já estamos profetizando. Tô brincando. Fica lá com o teu ovo cozido que eu fico recebendo ganho, entendeu? Foi o churrasco. Foi isso? Mas aí, irmão, olha só, foca aqui. Guilherme, ele veio me oferecer um copo d'água. O copo d'água, ele só teve trabalho de pegar o copo lá, encher d'água e trazer. Mas talvez o irmão Jaime, para poder estar abençoando, ele despendeu de algo mais. Ele talvez tenha feito um sacrifício maior para fazer. Se nós formos usar essa teoria da hierarquia, quem é que serviu mais? O Jair, Copo d'água. por causa que ele se desprendeu mais de algo maior. Exatamente. Para levantar, pegar um copo d'água e trazer para mim, vamos enumerar, vamos botar o quantitativo. Quanto de fé que o Guilherme precisou para fazer isso? E levantar, ir lá e pegar um copo d'água. Precisou de muita fé, né? Vai que ele ia ali tropeçar. Pode quebrar o braço no caminho. Eita. Agora o irmão Jaime, vamos botar que o irmão Jaime é um trabalhador igual eu. Para ele fazer essa oferta, para ele me abençoar, para ele me ajudar de alguma forma, quanto de fé que o nosso irmão Jaime precisou ter para fazer esse sacrifício por amor a mim? Talvez tenha depositado a comida do mês. Essa é a fé. Então, se nós formos usar esse termo, se formos usar esse sistema e fôssemos dizer, quem é o maior na igreja? É o Guilherme ou o irmão Jaime? Você está entendendo? A hierarquia na igreja ela está relacionada ao que você tem, o que você pode fazer que te assemelhe a Cristo. Qual é o sacrifício que você pode fazer que vá se comparar a Cristo? Nesse caso aqui, dessa mulher, essa mulher estava
levando em consideração, em questão de hierarquia, a posição que os seus filhos poderiam galgar, estando uma à direita e uma à esquerda de Cristo. Mas o que eles precisariam pagar? O que eles precisariam passar para chegar nisso? Talvez aquela mulher não tenha pensado muito bem nisso daí. E aí ela falou assim, não, ela não quer saber se os filhos vão ser açoitados, se os filhos vão ser envergonhados. Ela não quer saber de nada disso, ela quer saber que os filhos fiquem assentados uma à direita e uma à esquerda. E aí nós prosseguimos nessa mesma situação. Nosso irmão Jaime, ele precisou de fé para fazer esse sacrifício. Confere? Então, dentro da igreja, ele é o maior. Agora, vamos aplicar isso daí. Em algumas aulas a gente estudou sobre a posição dos obreiros, diácono, presbítero, pastor. Irmãos, em questão de importância, não existe hierarquia. O pastor não é maior do que o diácono. O diácono não é menor do que o presbítero. E ninguém é maior ou menor do que ninguém. A hierarquia, ela não é, dentro da igreja, ela não é pessoal. O que existe dentro da igreja é a hierarquia de trabalho, de função. O que você vai fazer? O trabalho que você vai fazer, qual é a importância do trabalho que você exerce dentro da igreja? O quanto você se desprende, o quanto você faz por amor o trabalho que você exerce dentro da igreja. Muitas das vezes existem casos que algumas igrejas abençoadas na qual o pastor não tem trabalho praticamente nenhum. O único trabalho que ele tem é ministrar a palavra. Para mim é o melhor dos mundos para um pastor. Eu já tive a oportunidade de conhecer ministério que eles tinham literalmente um corpo de funcionários, até administrador a igreja tinha. O único trabalho que o pastor tinha era de entrar para a igreja, ir para o gabinete, pegar a Bíblia, estudar a palavra e vir trazer o estudo e trazer a palavra. Esse era o único trabalho que o pastor tinha. Aí tinha administrador, a oferta que vinha já tinha contador, já era tudo contabilizado, o pastor não precisava se preocupar com isso. A faxina da igreja tinha uma empresa de faxina, não precisava escalar irmã nenhuma. Se fosse fazer uma obra na igreja, era uma construtora, então era o melhor dos mundos. Mas dentro da obra de Deus, em geral, nós sabemos que muitas das vezes não funciona dessa mesma forma. Confere? Então a hierarquia ela está na função, no seu trabalho. Quando nós desejamos, como aqui nós temos aqui uma classe de futuros obreiros, quando Deus coloca no nosso coração o desejo de ser obreiro, nós temos que ter isso em mente. Que nós temos que buscar a Deus e buscar dentro de nós a nossa capacidade de nos doar. Até que ponto você consegue ser imitador de Cristo? Até que ponto você consegue ser igual a Cristo? Até que ponto você consegue se dar a si mesmo? Ou será que no nosso meio, dentro do nosso coração, nós acabamos nos sentindo seduzidos pelo sistema corporativo secular, no desejo de olhar para os benefícios que muitas das vezes uma posição aparenta ter? Quantos dentro da igreja, às vezes olham de repente um pastor e talvez por ser o maior cargo de repente da igreja, aquela pessoa fica sonhando assim, o dia que eu for pastor, a igreja vai ser assim. O dia que eu for pastor, eu vou fazer assim, eu vou fazer assado. O dia que eu for do ministério vai ser assim, a minha ideia é a melhor, o que eu vou fazer é o melhor. Às vezes nós somos tentados a isso. A coisa mais comum do mundo, quando nós entramos dentro da igreja, é conseguir enxergar os defeitos da igreja. Coisa mais fácil do mundo. Nós entramos dentro da igreja, de repente se o som não está bom, nós conseguimos ver, assim, poxa, talvez se eu estivesse na frente o som seria melhor. Tá vendo? Isso é coisa fácil. Talvez se eu estivesse na frente, talvez a obra estaria andando mais rápido. Isso daí é coisa fácil. Mas qual é o ponto que você está disposto a se doar? Que isso da China? Para tu conseguir exercer aquilo que hoje você acha que seria melhor.
Qual é o ponto que você está disposto a sacrificar? Os apóstolos sacrificaram tudo, sacrificaram a vida inteira. Abrindo um parênteses, irmãos, nós temos hoje uma ideia de servir a Deus totalmente sem sacrifício. Uma ideia onde servir a Deus ele nos traz só benefício e que se não trouxer benefício é porque tem alguma coisa errada. Ai, meu Deus. E aí as pessoas olham lá para trás e falam, não, mas naquela época do sacrifício, dos sacerdotes, coisa e tal, isso era no Antigo Testamento. Porque aquele negócio que tinha de você subir no altar e ser morto quando você estiver ministrando no altar, é coisa do Antigo Testamento. Mas, será que isso vale para nós hoje? O que os irmãos acham? As regras do Antigo Testamento, tanto as regras de administração quanto as regras de posição de vida, vale para nós hoje? Vale, varão? Não. Fala alto, varão. Fala com vontade. Não. Vale, Renato? Algumas. Eu creio que vale, porque Jesus ele veio para cumprir a lei. Quem acha que vale, levanta a mão. Quem acha que não vale, levanta as duas. Quem acha que pode Quem valer acha que não algumas, pode, não pode não valer algumas. Aí levanta meia mão. Meia mão, Então vamos pensar o seguinte, se você tivesse que escolher hoje, se você tivesse a oportunidade assim, Jesus chegasse para você e falasse, filho, olha só, lê a Bíblia toda, de Gênesis e Apocalipse, e eu vou te dar uma opção, eu vou te dar uma carteirinha. Esse aqui é a carteirinha do céu do povo que seguia as regras de Moisés, pessoal do Antigo Testamento, pessoal gente boa, bacana dessa, e esse aqui é o pessoal do Novo Testamento. Aí você vai ter duas carteirinhas. Se eu perguntasse para vocês hoje, qual carteirinha que vocês escolheriam? A carteirinha de Moisés ou a carteirinha de Jesus? Jesus. Por quê? Vocês acham que é mais fácil ou porque vocês... Como é que vocês conseguiram chegar a essa conclusão? Eu acho que se encaixa mais com o padrão do mundo de hoje. Então, mas é mais fácil? Não, é mais difícil. É mais difícil. Por que é mais difícil? Por causa da graça. Por causa da graça? Ué, mas aí, a graça veio para deixar mais difícil? Não, a graça veio porque ela fica mais difícil. Antigamente, a lei, ela era assim, se você já sabia que se você fizer besteira, você morre. Hoje não, hoje vai te dando corda, e você não morre carnalmente, mas hoje você morre espiritualmente, que é uma das piores coisas. Já eu acho que é a causa do amor, porque no Antigo não se pregava o amor, Jesus veio pregando o amor, e amar não é fácil. Amar, essa é a parte que eu acho, é muito difícil se amar. Tem gente que não ama, é tão difícil de amar que às vezes não ama nem a si mesmo, quanto mais o seu próximo. Vamos tocar em dois pontos interessantes. Irmãos, o próprio Jesus, nosso Senhor, ele fez questão de enfatizar no seu ministério, para assim, olha, não pense que eu vim para abolir a lei, eu vim para cumprir a lei. E ele fala assim, digo mais, se vocês não forem mais justos do que os escribas e fariseus, vocês também não são dignos. Aí vamos na prática, irmão, na prática. Malaquias 3,10, o que diz? Cri, 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 cri. Quem fala alto aí? Malaquias 3,10, o que diz? Fala sobre o dízimo, né? O dízimo é quanto? 10%? Então agora vamos na época da graça. Os cristãos se convertiam. O que eles deixavam nos pés dos apóstolos? Tudo que tinha. Paulo, fala mais alto aí. Tudo que tinha. Depositava tudo que tinha aos pés dos apóstolos. Eles davam o dízimo? Dava mais. Eles davam tudo. Qual que você prefere? Dar 10% ou dar tudo? 10%. Eu acho melhor você ficar com Moisés, hein? Então, aquelas coisas mais pra frente. Vamos rever os conceitos. O próprio Jesus, ele falou sobre a mulher que veio trazer a oferta. E aí ele falou do rico que trouxe.
Aí quem que deu mais? Quem deu as moedas ou quem deu tudo? A mulher deu a oferta, porque ela deu de coração. Ela deu tudo que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. Aí, isso daí é só um cafezinho pequeno. Isso é só um cafezinho pequeno para quem acha que o pessoal está no tempo da graça e ficou mole. Não ficou mole, não. Quando chegaram para ele, vieram abordar a questão do adultério. E aí ele falou assim, mestre, olha só, se tiver adultério, o que vai fazer? O que o próprio Cristo falou? Aquele que não tem pecado Não. Aquele que olhar. Moisés ele falou, aquele que for pego em ato de adultério tem que morrer. Então o cara, tecnicamente, o cara ainda tinha uma escapatória. Porque, tipo assim, dava tempo dele meter o pé, porque se ele fosse pego em ato de adultério, se ele correu, pegar ele na esquina, opa, ó, fugir do flagrante, eu não fui pego em ato de adultério. Até peguei a mulher lá, mas ninguém me pegou em flagrante. Então bota uma pena menor aí. E ele fala o seguinte, ele fala, olha, se for pego em adultério, tem que morrer. Mas eu digo mais, eu vou além. Eu não vim para descumprir a lei, eu vim para cumprir. Se você olhar para uma mulher com pensamentos impuros, você já cometeu adultério. Qual que é pior, Moisés ou Jesus? Jesus. Ô, irmão Júlio, essa passagem serve somente para a questão do adultério ou qualquer outro pecado que passa aí? Qualquer outro pecado. Porque o próprio Cristo ele combate, e também Paulo combate, a intenção do pecado. É porque se eu pensar de assaltar, eu não fiz, mas eu pensei, é como se estivesse acontecendo, né? A intenção do pecado. Irmão, Jesus, Cristo, Deus, ele não vai punir. A punição, a condenação, a perda da salvação, não é em cima do ato. Não roubarás. Peguei, vim aqui, roubei a harpa e fui embora. Roubar a harpa é pecado? Sim. Mas a punição que vai cair sobre mim, ela não cai, o objeto da punição não é a harpa. O objeto da punição é a intenção, o motivo pelo qual fez eu pegar a harpa. Porque a lei ela vem tratando o homem de fora para dentro. A lei ela tenta corrigir o homem de fora para dentro. Quando Cristo vem, ele começa uma obra de dentro para fora. Então o próprio Cristo ele fala, ó, é a intenção. Se você pensa em pecar, você já pecou. Se você pensa em cometer, você já cometeu. Então hoje, para quem quer ser obreiro, tem que estar muito atento nessa situação, porque ficou mais estreito. Se você deseja ser, a palavra de Deus fala que aquele que deseja o episcopado, excelente obra deseja, aí vem trazendo uma lista de coisas. Se você deseja ser, você tem que ter consciência de que vai ser uma vida que vai te trazer sofrimento. Se você esperar de ser obreiro só, tipo assim, tirar onda, agora eu sou obreiro, antigamente tinha muito, e hoje não tem mais. Eu, por incrível que pareça, nunca tive o negócio da carteirinha. Tem algum crente velho aí? Algum crente cascudo, fora eu e o Renato? Chegou a pegar a época da carteirinha? Chegou? Eu tenho uma carteirinha. Não, mas de membro, né? Aham. De membro? De obreira? De obreiro. Se você fosse um pastor, pode ser um pastor presidente. Se chegasse ali e tu não tivesse a carteirinha, tu sentava lá embaixo. Tem que ter a carteirinha. Eu nunca tive. Eu nunca me importei de sentar lá embaixo. Então as pessoas focam no status, focam na imagem. As pessoas focam no que essa mulher está focando aqui. Olha só que coisa, eu quero que meus filhos aceitem um do seu lado e o outro do outro. Mas é mãe, né? Acho que até a gente, se tivesse Jesus aqui,
Jesus, faz o seguinte, aqui está meu filho Guilherme, está meu filho Renan. Será que tem um lugarzinho um do lado e outro do outro? Pedido de mãe. Pedido de mãe. Eu vejo que Jesus aqui até levou numa boa, porque tipo assim, Jesus tinha mãe. Né? Qual pai e qual mãe que não quer o melhor lugar? Ah, o pai provavelmente ia escutar o discurso primeiro. Falou assim, ó, teu filho vai ser aceitado, teu filho vai apanhar, vai ser envergonhado. Ele ia escutar essa parte primeiro. Mas a mãe foi logo para os finalmente. Falou, não, ele vai até lá. Eu lembro uma vez uma irmã que orava muito para o filho dela ser militar. Lá de Santa Margarida. Ela ia na consagração, não estou orando porque meu filho está estudando e ele vai fazer prova para fuzileiro e coisa e tal. Irmão, o filho dela passou, estudou muita oração, a irmã foi lá, contou o testemunho, fez tudo. Quando o filho dela passou, que depois mandou o vídeo do que ele fez lá, a irmã começou a falar, misericórdia, eu não acredito que eu queria que meu filho fosse para isso aí. Quando ela viu o filho dela arrastando no meio de um monte de lama, quando ela viu os outros batendo no filho dela, o filho dela todo sujo. E aí o sargento vinha, jogava ele na lama, levanta. Quando o cara levantava, o sargento mandava ele cair na lama de novo. Eu disse, ô meu filho, era para isso que você queria? Se eu soubesse que era isso, eu não tinha nem tinha pedido. Não, mãe, que isso? É assim mesmo? Porque assinar tem necessidade disso. Pra que ele precisa cair na lama? Bem, irmão João Vitor, olha só, que coisa, né? É mesmo. Mas orou os 3 anos pro filho passar. Mas por quê? Porque ela viu o quê? A farda branquinha. Ai, meu filho vai salário. ficar lindo de fardinha branca. Viu o salário também? Olha lá, meu filho, como é que fica aquele monte de rapazinho, tudo de fardinha branca, tudo bonitinho. Ai, que coisa bonitinha. Mas aí lá na lama, lá no meio do mato, ela não viu. Quando ela viu que o menino teve que comer uma galinha crua. Caraca, bom. Bom, coisa boa. Melhor que estrogonofe. Meu filho, o que aconteceu com você? Pega o sushi. Mas a mãe tem essa visão. Mas e nós como obreiro? Temos essa visão? Nós olhamos, irmãos, parem para pensar no caminho ministerial de um pastor. Geralmente nós vemos o pastor aqui na igreja. Mas você já parou para pensar no caminho ministerial de um pastor? Pastor Adegildo, quanto tempo o senhor tem, pastor, na obra? 40 anos. Fez 26 anos. Aí, 26 anos. 40. Quantos estreitos o senhor já passou? Agora em maio. Quanto o quê? Quantos estreitos o senhor já passou? Foi bastante, né? Mas tudo se torna bênção depois. Bom, deixa eu só contar um testemunho aqui. Tem um campo aqui no Rio de Janeiro, o Ministério de Madureira. E, tipo assim, eles têm muita pompa porque eles têm igreja espalhada pelo Brasil inteiro. E não é igrejinha não, é só catedral, só coisa de luxo, só um negócio mesmo gigantesco, faraônico. E uma vez eu vi um irmão falando assim, mas ser pastor assim é fácil. Olha os igrejão dele. Pô, tem muito dinheiro, rapaz, isso aí ganha em dólar, isso aí não sei o que e tal. Uma vez eu fui ler o livro do pastor Manuel Ferreira, ele contando como é que começou o ministério dele. Começou aqui ele veio de São Paulo, veio congregar aqui. E aí o pastor falou assim, olha meu filho, você vai pastorear uma igreja lá em Campinas. Ele, se eu não me engano, ele tinha passado na prova para juiz, ele ia ser juiz aqui no Rio de Janeiro. E o pastor mandou ele lá para Campinas. E falou com ele, olha, você vai apacentar uma igreja em Campinas. E ele foi lá procurar a igreja. Quando ele chegou lá, ele procurou o bairro todo e não achou. E ligou para o pastor. O senhor falou que eu vim aqui apacentar uma igreja, mas eu estou procurando uma igreja aqui, não estou achando. Mas é o número tal, certinho? É o número tal. Então, mas não tem igreja nenhuma aqui. Então, meu filho, não tem. Eu te mandei aí para você abrir. Era um terreno com mato com quase 3 metros de altura. E aí ele falou que só tinha ele, porque a mulher não aceitou ir de jeito nenhum. Quando a mulher soube para onde era, ela falou, não vou. E aí ele começou a trabalhar lá, ele mesmo começou a roçar, ele mesmo começou a preparar o terreno, fez um barquinho, começou e o negócio foi indo. Mas aí hoje, quem olha para o ministério dele, vai ver, talvez ele com um carrão do ano, talvez ele andando de helicóptero para cima e para baixo, vai ver um monte de benefícios. Mas o que ele plantou lá atrás? O que ele plantou lá atrás? Pastor? É engraçado, você perguntou quantas vezes, eu não passei, eu estou passando.
Amém. Pegar naquela alavanca ali e fazer calo nas mãos, isso aí faz parte do nosso dia a dia, é parte do homem. Agora, às vezes, você chorar por causa de alguém, isso daí eu vou te falar, para mim das piores, às vezes, das piores situações. E às vezes você tem que chorar por causa de uma calúnia, por causa de coisa que está acontecendo, e você saber que é só você como cabeça que tem que resolver aquele negócio, e você tem que orar, pedindo a Deus como resolver aquela situação. Isso é passar no estreito, irmão. Estreito não é só faltar comida em casa, não é isso aí não. Dor maior. De repente você pensar como vai resolver uma situação perante outro irmão. Você tem que ter palavra, sabedoria, para que não bote para a rua, não bote para o mundo, não bote... E eu estou passando por isso. Normal. Irmãos, o caminho da obra, irmãos, é um caminho árduo. O caminho da obra é um caminho estreito, pedregoso. Você vai ter embate, você vai ter sofrimento. E você tem que estar preparado para isso. Mas o que te faz estar preparado para isso? Você saber o que te move. Quando você olha para Cristo, irmãos, Cristo ele é o espelho de todo obreiro. Cristo ele é o espelho de todo ministro. Se você quiser ser um bom obreiro, se o seu amor estiver voltado para a obra, você vai seguir a Cristo como espelho. O amor sacrificial. O pastor falou sobre chorar. Chorar. Tu imagina, irmão, Judas sentado na mesa, do lado do Cristo. Cristo pega, molha o pão e dá na boca de Judas. Eu pergunto para você, eu pegar um alimento e dar na boca de alguém, isso é símbolo de quê? De amor. De amor, né? É ou não é? Intimidade. Intimidade, amor, envolvimento pessoal íntimo, alguém que eu amo muito. Chamando aquela pessoa para junto de você. Exatamente. E aí, só que Jesus sabendo, porque quando nós, os seres humanos, nós somos traídos, nós não sabemos da situação. Agora tu imagina, você sabendo. Você quer ser um bom obreiro? Então siga o exemplo de Cristo. Porque quando você sofre alguma coisa desse tipo dentro da igreja, a primeira vontade que te dá é o famoso rodar baiano. Quem já ouviu falar disso aqui? Assim, não, se esse irmão fez isso, irmão, o negócio vai ficar estreito. A gente vai ter que resolver. Nós vamos ter que cuidar disso. E aí você vê, muitas das vezes, você querendo expulsar o irmão. Você vê, muitas das vezes, você querer retribuir da mesma forma com o irmão. Isso porque ele te traiu e você não sabia que ele ia trair. De repente ele fez isso e você se entristeceu. Você quer ser igual a Cristo? Cristo ele já sabia que ia ser. Mas ele deixou de fazer esse gesto, de pegar o pão, molhar no vinho e dar na boca de Judas? Também é uma das diferenças entre a lei de Moisés e a lei de Cristo, né? Que Moisés falou olho por olho, dente por dente. Cristo Judas não. ia ficar sem todos os dentes. Mas por quê? Porque Moisés cuida de fora para dentro. Moisés ele pune o ato pelo qual a pessoa foi motivada a praticar alguma coisa. Jesus não. Jesus ele pune o sentimento pelo qual a pessoa foi motivada a fazer uma coisa. Você quer ver uma coisa? É só você traçar um paralelo entre Judas e Pedro. Eu estudei uma teoria que dizia o seguinte: quem era para ter traído Jesus era Pedro. Por quê? Chega um dado momento que Jesus, quando ele fala sobre o que ele ia passar, Pedro se apresenta diante dele e fala: não, Senhor, o Senhor não vai passar por isso não. E aí Jesus olha para ele e fala: para trás de mim, Satanás. E aí Satanás vai embora e ele fala: deixa Pedro aí. Naquele momento, Satanás estava tentando entrar em Pedro.
Tanto é que em Atos, se eu não me engano, ele vai falar, Pedro, Satanás pediu para se andar com você. Fui eu que não deixei. Quem era para ter traído Jesus, em tese, era Pedro. Mas aí quando ele entrou em Judas, porque estava escrito que tinha que ter um traidor. Quando ele entrou em Judas, já era tarde demais. Por quê? Porque Judas já estava totalmente tomado por um sentimento que é o amor ao dinheiro, que é o amor à riqueza, que é o amor a este século. E não tinha volta. Porque o sentimento que dominava Judas era um, o sentimento que dominava Pedro era outro. Professor, mas eu acho que Pedro não ficou muito para trás, porque existe uma diferença muito grande, eu creio, entre a traição e a negação. Mas já pensou, os irmãos de José não traiu, negou uma parte materna, o seu sangue. Né? E Pedro negou alguém quando chegou, vem cá, você faz parte, você conhece. Não, longe disso, eu não sei nem quem é aquele homem. Isso também, eu vou dizer, é uma coisa, é uma ferida muito grande, né? Já pensou, hoje eu vou fazer isso com você, nós somos amigos, nós dei com você, comigo com você, nós somos amigos. E na hora certa eu dizer, não, eu nem sei quem é aquele homem, para poder eu ter uma saída, para poder fugir da situação. É a balança que pesa os sentimentos. Sim. Qual sentimento que o senhor gostaria que eu tivesse pelo senhor? A covardia de não querer passar o que o senhor está passando? Ou a coragem de lhe ver morto? Meu Deus. Qual que o senhor preferiria? Coragem de lhe ver morto. Eu sei. Olha o sentimento que estava em Judas. Ser humano, realmente, né? Olha por que Satanás entrou em Judas. Em Pedro podia ter covardia. Pedro podia ser impulsivo. Pedro poderia ter qualquer sentimento negativo que motivasse talvez uma traição. Mas não a vontade de trair em si. Não o amor ao dinheiro. Pedro negou a Cristo, mas Pedro negou por medo, por preservação da própria vida. Judas entregou a Cristo por outros motivos. Sim. Por dinheiro, por ganância. Tanto que quando ele viu que Jesus estava sendo crucificado e o sangue de Cristo é inocente por culpa dele, ele tecnicamente ele não teve um arrependimento. Para mim ele foi remorso do que ele fez. E arrependimento e remorso são duas coisas totalmente diferentes. São diferentes. Porque ele queria tirar um peso de uma morte das costas dele, que ele deu, né, a moeda, ele queria tirar. E quando viu que os sacerdotes eles não iam aceitar o dinheiro, porque falou que era sangue, porque era dinheiro de sangue, aí ele se desesperou. Foi uma das coisas que deve ter ocasionado o suicídio. A ficha caiu. Isso. Mas aí já era tarde demais. Irmãos, quando nós somos movidos por sentimentos como esse, muitas das vezes nós demoramos demais a cairmos em nós mesmos e termos noção das consequências. É só quando vem o peso das consequências é que nós conseguimos ter uma noção da amplitude do que nós fazemos. Foi o que aconteceu com Judas. Mas o que eu estou querendo dizer na comparação com os obreiros em relação a isso, é exatamente isso. Judas olhava por um aspecto. Qual era o aspecto? O aspecto do benefício. Se nós formos analisar a atitude de Judas, em todos os aspectos, essa atitude mostrava que ele corria atrás de benefício próprio. Existem teólogos que defendem a ideia de que Judas, ele não queria que Cristo fosse crucificado. De que a ideia de Judas é que ele pegaria as 30 moedas, trairia Jesus, mas na hora que Jesus fosse crucificado, acontecesse alguma coisa, e de repente Jesus saísse fora da cruz, e aí ele ganhava dos dois lados, ganhou 30 moedas e ainda conseguiu fazer Jesus realizar mais algum milagre. Mas de toda maneira, o sentimento que motivou Judas foi totalmente reprovável. E aí você vê Pedro, aquele para qual o Senhor entregou a chave do céu, e você vê os sentimentos. Você vê que quando Jesus fala assim, Pedro, olha, você fala que você não vai deixar que eu morra, só que eu te digo que você vai me negar 3 vezes. E Pedro falou assim, eu, de maneira nenhuma, se for preciso morrer, pelo Senhor eu morro. Só que nem Pedro tinha noção do que ele estava falando.
Porque se eu perguntar para você hoje, irmão, quem aqui ama a obra de Deus? Quem pode levantar a mão? Ama de verdade, de todo o coração. Posso perguntar 3 vezes? Levantar 3 vezes. Não, Jardim? Abaixa logo essa mão aí, irmão. Faz que nem eu. Entendeu? Você ama a obra, irmão? Tu ama a obra, irmão Jardim? Tu ama a obra mesmo, irmão Jardim? Então vai dirigir a nossa congregação lá no Afeganistão. Tá te esperando. Não vou longe não. Irmão, nós vamos abrir um ponto de pregação dentro do Complexo do Alemão. Quem topa ir lá dirigir o ponto de pregação? Ao ar livre. Lá no complexo. Não, André. Vai nada. Aí talvez você pergunte assim. Vai nele no Mas, rolo. Vitor, mas em qual caveirão que a gente vai? Deus da minha deusa aí. Talvez vestido com um terno de queva. Talvez vestido com colete à prova de bala. Eu às vezes eu procuro alguém para cavar um buraco aqui para Mas os bandidos. uma graça, eu não encontro, quanto mais fazer uma obra. Eu sei que respeita, mano. Eles são uma benção. O problema é que bala não aceita Jesus. O problema é que bala não aceita Jesus. E também você não avisa, tipo assim, o cara daqui da favela do complexo não liga pro cara e fala assim, ó, aqui é o comando vermelho, pessoal do terceiro, faz o seguinte, não vai hoje não. Aqui na esquina. Mas a gente vai pro céu se a gente morrer, entendeu? Aí, isso aí, já pensou? Tá bom. Tá bom. Para a guerra, calma aí. A gente crê. A fé é uma coisa impressionante, todo mundo fala que tem, o ruim é quando a gente tem que usar. Ai. Pedro falou, eu amo Jesus, Jesus eu te amo, eu não vou deixar você morrer, mas se for preciso, eu morro diante do Senhor, para o Senhor morrer. Mas aí quando viu sendo Cristo arrastado, Fez alguma coisa. quando viu Cristo sendo arrastado, o galo cantou uma vez, tu conhece Cristo? Não. Cantou a segunda, olha cara, tu fala igual eles, hein? Eu não. Cantou a terceira. Vem cá, Pedro, tu é crente? Não. Eu sou da Curiba. E aí o galo cantou. Mas por quê? O que Pedro estava vendo, irmão? Pedro estava vendo Cristo sendo envergonhado. Pedro estava vendo Cristo sendo agredido. Pedro estava vendo Cristo sendo humilhado. E se Pedro entendia que para ser um apóstolo, se Pedro entendia que para ser um discípulo, se Pedro entendia que para ser um obreiro e para ser um pastor ele tinha que imitar a Cristo, naquele momento talvez ele tenha se arrependido da ideia. Talvez naquele momento tenha passado um filme na cabeça dele e falado assim, poxa, eu estava tão bem lá na minha firma de pescaria. Se eu tivesse ficado lá, talvez essa hora eu estava numa situação melhor. Por quê? Porque Pedro seguiu o ministério de Jesus. Foi legal o ministério de Jesus, sim ou não? Foi. Foi uma benção? Foi. Ô, meu irmão, tu imagina tu andar com um homem 3 anos, aí de repente você vê o pessoal chegando aleijado, botou a mão, o cara começou a andar. Ó que legal. Traz pão, o cara multiplica pão. Ó que benção, quem vai dar uma glória a Deus? Glória a Deus. Traz peixe, camarada prepara o McFish na beira da praia. Meu Deus. Olha só que Jesus maneiro. O cara manda pescar um peixe, quando abre a boca do peixe, não tem dólar lá dentro. Olha que legal. A benção. É bom ser obreiro assim? Bolo? Aqui, ó. Isso aqui que é lindo aí. É um bolo? Aí, Varão. Varão, segura teu galardão, hein? Quem é esse? Varão, não Já- tem não. Sangue Deus tem Para a poder. igreja. É pra nós, João. É pra igreja. Tem fone aí? Tem fone na igreja? Então é pra igreja mesmo. Se não fosse, irmão, ia ficar estreito. Não, tá queimado, leva pra casa aí. Leva pra Só cá. vitória, Varão. Traz mais. Traz mais um. É mesmo. Pedro era aquele obreiro que estava no primeiro amor. O obreiro que está no primeiro amor, quando tudo é legal, dirigir a igreja aqui, ser um obreiro da igreja aqui do pastor Adegildo, o ministério de louvor abençoado, né? Faz um bolo. Um sonzinho que de vez em quando falha, mas é uma benção. Com a irmã Carol no teclado, com o Mimi no violão, irmão.
Pensa que coisa linda ser obreiro na igreja do pastor Adegildo. Estava igual Pedro. Irmão, ser apóstolo, irmão, com Cristo vivo, multiplicando pão, multiplicando peixe, fazendo milagre. Ó, agora eu quero ver você ser apóstolo com Cristo na Via Crucis. Meu Deus. Sabe onde Cristo está na Via Crucis? Nos países onde a palavra de Deus não entra. Então a sua hierarquia, ela parte do princípio daquilo que você está disposto a sacrificar. E existem vários graus de sacrifício, como eu ministrei aqui, quando eu falei sobre o altar. Existem vários graus de sacrifício. Talvez o seu grau de sacrifício seja se desprender de algo material. Talvez Deus tenha te chamado para ser um ofertante abençoado. Aquele camarada de coração aberto, que dá com vontade, porque ele ama ver a obra de Deus prosperar. Legal, maneiro pra caramba. Você, 10, parabéns para você. Mas se de repente Deus levanta o André, e o que ele tem para oferecer é a vida dele, indo pregar lá, qualquer momento ele pode morrer e ficar lá. Ele está disposto a abrir mão da vida dele para estar lá. Quem é maior? O André. O André. Também. Então, nessa posição de Pedro aqui, Pedro, ainda que equivocadamente, porque ele não estava preparado para aquilo, ele viu os milagres todos, ele viu aquelas maravilhas todas, então ele amava Cristo de tal modo, que na mente dele, a intenção dele era essa: se possível for, mestre, eu vou dar a minha vida para você. Ainda que ele tenha ouvido o próprio Cristo falar que ele ia morrer, ia ressuscitar ao terceiro dia, ainda que ele tenha ouvido falar que importava que o Cristo passasse por tudo que ele passou, mas ele amava Cristo a tal ponto de pelo menos achar que ele teria essa coragem de dar a sua vida por Cristo. Talvez se eu perguntar para você aqui hoje, perguntar pro HB20, hoje tu tem coragem de dar a sua vida por Cristo? HB20. Não. Aí foi sincero. Pode falar uma coisa, mas assim, eu acho que naquele momento era a falta de preparação. Eu ainda sou muito Ele jovem. não estava preparado Eu sou muito para jovem viver para aquilo. isso. Tanto que depois que Jesus voltou, Jesus conversou com ele lá na praia, falando: Pedro, tu me ama, então apacenta minhas ovelhas. Pedro, tu me ama, apacenta minhas ovelhas, assim como a história a gente já sabe. Depois ele começou a viver a vida dele em prol da mensagem de Cristo. É como se fosse Paulo. Paulo, ele vivia de uma forma errada, mas depois que ele aprendeu certo, ele começou a aprender o certo, vivenciar o certo, ele se preparou para aquilo, ele começou a não pensar mais nele, mas sim na obra. Amém. Aí se eu perguntar para você, Jesus falou assim: Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama, Pedro, tu me ama. Pedro falou: tu sabes que eu te amo. Se Jesus olhasse para Pedro e falasse assim: mas e agora? Você daria a sua vida por mim? Você acha que ele daria? Você acha que ele daria? Pastor? Naquele caso, Com certeza não. Hoje, nos nossos dias, por exemplo, Daria não. eu não entendo da vida por Cristo, não só alguém chegar aqui e eu não negar a Cristo, eu morrer. Eu entendo. É um exemplo extremo. Qualquer um da vida por Cristo é não negar aí aonde ele manda. Como você está falando aí, você iria abrir uma igreja? Não, eu não vou. Isso é negar Cristo, é negar o que ele está querendo, a vontade dele. É não fazer o ídolo dele. Então, quando você vai, você está morrendo. Você está morrendo por Cristo, você está correndo o risco de morrer, mas por uma causa boa. Por Cristo. Está entendendo? Mas tem muitos que hoje, até para ir à igreja, se for num tempo quente, uma chuva, seja lá, teve um aniversário, não, vai preferir aquilo que vai, mas não faz o ídolo de Cristo, não faz a vontade. Está entendendo? Por outro lado, eu acho que não está morrendo por Cristo, porque eu fazer a minha vontade, eu morrer por Cristo é eu negar a minha vontade e fazer o que Cristo quer que ele faça em mim. Não é só mandar me degolar e... Isso aí é um exemplo extremo.
Estou dando um exemplo extremo na situação de perder a vida. Mas, assim, na minha tese, como Pedro entregaria sim a vida dele, porque ele já sabia que aquele que lutasse pela causa de Jesus, naquele momento, foi meio que declarado uma guerra entre os que serviam a Cristo, que pregavam o Evangelho. Então, se ele sabia que ele seria perseguido e até mesmo talvez morto por pregar o Evangelho, então eu creio sim que naquele momento ele já estava pronto para entregar a vida dele para Cristo. Mas eu acho que depois ele morreu por Cristo. Porque diz que no final, alguém, quando ele pregou, vem cá, você não vai negar essa palavra. Não, não vou negar não. Então ele morreu por Cristo. Morreu, ele foi Você crucificado. dá primeiro, depois o nosso HB20. irmão lá. Essa tá, Eu quero explicar o porquê de eu ter falado que eu não daria minha vida por Cristo. Pedro, ele viveu ao lado de Jesus. Ele viu tudo o que Jesus fez. Muita coisa. Ele andou sobre as águas por poucos minutos, ou momentos, segundos, não sei, mas ele andou. Ele viu aquilo em primeira mão. E mesmo assim, quando chegou no momento, ele não entregou por pressão e porque ele era homem. O que eu estou falando é que eu não daria minha vida para Cristo, por quê? Porque eu sei que eu sou um homem. Eu sei que eu tenho sentimentos. Eu sei que tem algo aqui que ainda me prende, mesmo que não deveria ter. Eu tenho pai, eu tenho mãe, eu sei os sentimentos que ele tem por mim. Eu vou ter um filho, para quem não sabe. meus parabéns. Obrigado. Salva de palmas. E eu sei que tem coisas aqui na terra que ainda me prende. Não deveria me prender, mas tem. Por isso que eu falo, eu não daria minha vida por Cristo, eu não me sinto preparado para isso no momento. Quem concorda com o nosso irmão? Eu. Concordo. Bom, fala aí, Carol. Qual o seu parecer? Melhor do que ficar fazendo cena. Bom, do meu ponto de vista com a questão de Pedro ter negado naquele determinado momento, é porque, assim, nós também estamos em constante conversão, né? A cada dia a gente aprende que há um ponto em nossa vida que deve mudar, alguma coisa que deve mudar de direção. E Pedro ainda estava nesse processo. No entanto, depois que Jesus morreu e o encontrou, e que Jesus teve o encontro e perguntou se ele o amava, ali Pedro teve um entendimento que ainda faltava para a vida dele. Porque Pedro andou com Jesus, esteve com Jesus, viu todas as maravilhas, tudo aquilo que Jesus fez e que ainda faria, ele sabia. Porém, ele ainda não tinha entendido o real propósito. Quando Jesus o encontrou e pediu para que ele o apacentasse a sua igreja, ali Pedro entendeu que o propósito da vida dele com Jesus é que ele entregasse a sua vida para ser salvo. Jesus também falou que aquele que prender, aquele que amar a sua vida, perdê-la. Isso, aquele que amar a sua vida, Aquele que perder, achá-la. Isso aí. Então, Pedro não havia ainda entendido ainda. Assim como nós, a cada dia temos que nos converter ainda mais. Irmãos, Antes de qualquer coisa, rapidinho, irmão João Vitor. antes de qualquer coisa, não, que a gente já falou coisa pra caralho. Desculpa. É que eu passei por um momento de, tipo, muita tristeza. De uns tempos atrás, eu passei por um momento de muita tristeza. E a minha mãe, ela chegou pra mim e falou assim: o que é mais difícil? Você tirar a sua vida ou você continuar tendo? O que é uma demonstração de amor maior? Você morrer por algo ou você viver para aquilo? Por isso que, tipo, eu vejo que você chegar pra mim e falar, você morreria para Cristo? Por que eu vou falar, eu morreria para Cristo? Eu posso falar, eu vou viver por Ele. Mas tem uma passagem também do apóstolo Pedro, ele fala, viver para mim é Cristo e morrer é lucro. Então quer dizer que é Paulo ele falou isso. Tu falou então, Pedro? Pedro? Ah, gente, eu tô com sono. Então, o que acontece? O caso não é só, eu vou morrer por amor de Cristo, não. É que ele tem a consciência que aquilo ali não prende mais ele. Mas essa foi a pergunta. Irmãos, olha só, vocês estão de parabéns nas reflexões de Valeu, vocês. João. Ó. Palmas Você mil. bate palma sozinho? Palmas mil. Vocês só não atentaram para um fato.
de que se Pedro tivesse, Jesus perguntasse de novo, Pedro talvez tivesse dado uma resposta positiva. Irmãos, parem para pensar o seguinte: Jesus, ele ressuscitou Lázaro, sim ou não? Sim. Também. Pedro, quando andava com Jesus, Uma hora sabia pouco já. do poder que Jesus tinha vivo? Sim. Agora tu imagina, eu tenho a chave de uma casa. A porta quando bate, ela tranca, mas eu tenho a chave, eu consigo abrir. Mas você entraria sem a chave dentro da casa e bateria a porta? Não. Por quê? Porque você ficaria trancado lá dentro. Mas e se você tem a chave? Você precisa se preocupar com isso? Não. A chave da morte era Jesus. Jesus, para Pedro, tinha morrido. Agora, Jesus ali na frente de Pedro, Jesus tinha a chave da morte ou não tinha? Tinha. Pedro negaria ou não? Quem aqui conseguiu pegar? Eu entendi. Ele teria meio que... Ele entregaria a sua vida Mesmo se porque ele ocorresse, saberia que ele a pode chave da fazer morte de estava volta. ali. É. Mas não, eu posso entregar a minha vida. Qualquer coisa o cara me traz de volta. Exato. Agora, Pedro sabia se ele estava falando com o próprio Cristo ressuscitado. Não. Ele não deixaria de dar a sua vida. Se ele soubesse, né? Não, filho, olha só. Ele já sabia. João, deixa Presta pra atenção, casa. Pedro, Sem discussão aqui. quando Jesus estava vivo, quando Jesus estava vivo, Pedro viu Jesus ressuscitar a Lázaro e viu Jesus operar vários milagres. Só que Pedro viu Jesus sendo crucificado. Confere? Viu Jesus sendo crucificado. E aí viu Pedro morto. Pedro viu Jesus morto. Aí o cara fala, se chegasse qualquer apóstolo para Pedro, naquele momento falasse assim: olha, você daria a sua vida por Cristo? Sem Pedro ter visto Cristo ressuscitado? Pedro teria falado o quê? Óbvio que não. Se eu morrer, quem vai me ressuscitar? Não tenho mais minha garantia. Agora Pedro viu o próprio Jesus ali vivo e sabia que ressuscitou Lázaro depois de 4 dias. O próprio Cristo estava ali. E se o próprio Cristo naquele momento perguntasse para ele: Pedro, você daria a minha vida por mim? Talvez Pedro falasse assim: agora eu dou. Tu tá aqui. Agora eu dou. Você ressuscitou, morreu e ressuscitou. Mas tudo bem, porque aí se eu for e ver lá que o negócio não é muito legal, eu digo, Jesus! E aí de repente Jesus vai lá e me resgata. Então o que eu quero dizer para você é o seguinte: o Pedro, antes da morte de Cristo, era um obreiro. Era um obreiro que era movido pelos milagres que via, era um obreiro que era movido pelos resultados do ministério. Era um obreiro que era movido pelo coração pelas coisas que ele via. Após a morte de Cristo, Pedro é o obreiro que ele é movido pelo coração de Deus. Porque ele tem um encontro com Cristo vivo. E aí ele consegue confirmar aquilo que ele via Jesus fazer. Quem está acompanhando? Amém. Então dê um glória a Deus. Glória a Deus. Existe uma diferença entre os obreiros exatamente disso. Você ser obreiro quando você está vendo Cristo na sua vida é uma coisa. Você ser obreiro quando você não vê mais Cristo agindo na sua vida é outra. Quando é que é ser obreiro vendo Cristo agindo e ser obreiro vendo Cristo não agindo? Quando está tudo bem, você está vendo Cristo. O barco balançou, alguém jogou uma cesta básica lá no teu portão. Pô, é Jesus, aleluia. Saiu de emprego hoje, passou uma semana, o telefone tocou. Ó, vem aqui que a gente vai conversar. É Jesus ligando para você. Ô, glória, o pessoal vem aqui na igreja, voa, fala língua estranha, faz tudo. Vim para a igreja e sentir a presença do Espírito Santo, porque o seu coração está livre de qualquer tristeza. Você viu Jesus? Viu? Agora eu quero ver você ser obreiro, meu irmão. Quando você ora, o emprego não vem. Quando você ora e a doença não vai. Quando você entra na igreja, parece que o céu é de bronze. Quando muitas das vezes você não só não tem vontade de ir para a igreja, mas quando você vem, dá uma vontade terrível de sair correndo. Eu quero ver você ser obreiro assim. Ser obreiro, Pedro, antes da morte, é muito fácil. Só que o ministério de Pedro, ele não começou quando ele andava com Jesus. O ministério de Pedro começou quando ele teve encontro com Jesus e Jesus falou para ele: olha, Pedro, tu me amas, então apacenta as minhas ovelhas. Ali começou o ministério de Pedro. Porque ali Cristo subiu e ele não viu mais Jesus, ele não era mais dependente de ver Jesus. O seu ministério com obreiro ele tem que estar baseado nisso. Você não pode ser dependente de ver toda hora a manifestação de Deus. Você tem que ser obreiro independente de ver.
A palavra de Deus fala que bem-aventurados aqueles que não viram e creram. O seu objetivo aqui não é operar milagre, é pregar a palavra, e os milagres são consequências daquilo que você prega. Glória a Deus, aleluia. Você não tem que ver nada. Nós não temos que sentir nada, nós temos que saber. Ninguém é salvo, ninguém sente a presença de Deus pelo simples fato de sentir, irmão. Jesus é Espírito. O Espírito Santo é Espírito. Ele não é igual o filme do Fantasminha camarada chegou lá, deu um tapinha aqui, aí deu vontade, e você sentiu. Não. O sentir a presença do Espírito Santo, ela vem a partir do momento que você sabe que Ele está lá. Você não precisa sentir para você ter fé que Ele está lá. Você precisa ter certeza que Ele está lá. E aí quando você tiver essa certeza que Ele está lá, talvez você sinta. Mas mesmo se você não sentir, você tem que ter consciência que você é um obreiro. Você tem que ter consciência que com angústia ou sem angústia, com tristeza ou sem tristeza, com decepção ou sem decepção, você é obreiro. Você é pastor, você é diácono. Você tem que ter essa convicção. Nós vemos isso na vida de Pedro. Pedro 1, Pedro 2. E Deus, Ele, quando nos chama para a obra de Deus, Ele requer isso de nós. Aí eu pergunto para você, é fácil? É óbvio que não. É óbvio que não. Não é fácil. E aí entra aquilo que eu estou falando para você. A hierarquia, ela vem a partir daquilo que você está disposto a dar. Os apóstolos largaram tudo. Você não vê o apóstolo Pedro tinha uma fazenda no Mato Grosso e tinha não sei quantas cabeças de gato. É isso. Você vê os apóstolos andando com uma bolsinha, uma sandália de cidade em cidade, pregando o evangelho, sem se preocupar. Qual que é melhor, irmão? Você ter dinheiro para pagar o melhor plano de saúde, ou você ter autoridade de Deus para repreender a doença e ela ir embora? Meu Deus. Então nós temos que buscar isso, nós temos que buscar esse entendimento, nós temos que ter essa convicção. E saber que sofrer faz parte do processo. Sofrer faz parte do processo. Obreiro em duas fases. E aqui nessa passagem aqui, quando Jesus começa a falar, Jesus fala da parte ruim. E a mãe, que é a mãe coruja, ela joga logo para a parte boa. Não estou dizendo para você que não vai ter parte boa, não, irmão. Vai ter sim. Você vai ver muita coisa boa. Quando você vê que aqueles milagres que você via quando você acompanhava Jesus, e quando eu digo acompanhar Jesus, eu digo o seguinte: participar da igreja e ver as coisas que estão acontecendo, mas não por você. Está acontecendo por outra pessoa, é uma bênção. Irmãos, antigamente, e já faz muitos anos que eu não via isso, acontecia muitos milagres de curas e maravilhas, de você ver a olho nu. Eu era muito pequeno, eu confesso para os irmãos que na época eu não conseguia enxergar. Até mesmo porque eu estava no foco no algodão doce, nas balas, nas outras coisas que estavam lá. Mas fizeram uma cruzada aqui no 7 de abril, e na época veio o pastor Idecaso Takayama. Quem conhece? Só os cascudos, né? Idecaso Takayama. Idecaso. Só três? Que nome é esse? Idecaso Takayama. Idecaso. Conhece, velho? Fogo estranho. Mostrou? Irmão, esse homem ele tinha um dom tremendo na palavra. Deus usava ele com cura divina. Uma vez ele foi lá no 7 de abril e orou para uma menina que estava na cadeira de rodas. As pernas delas eram ressecadas. Quem aqui já viu pessoa com esse tipo de deficiência? Ressecadas. Irmão, eu só ouvi os estalos, irmão. Sinceramente, eu não estava nem sabendo o que estava acontecendo. E o pessoal começou a gritar. Meu Deus. Queijão. Pena que naquele tempo não tinha celular. E também culto evangélico não era uma coisa assim que ia em nenhuma mídia lá para gravar, nem nada disso. Mas segundo a minha tia fala, as pernas da mulher voltou ao normal na hora. Foi voltando, foi instalando e voltando. Glória a Deus. É lindo você estar num lugar e ver Deus operando através da vida de uma pessoa. Isso é o ministério de Pedro antes de Jesus morrer. Se regozijar por aquilo que Jesus faz. Eu lembro que eu estava no culto também quando eu vim congregar aqui no conjunto. Eu lembro que a gente fez um trabalho ali de uma cruzada. E veio um pastor também fazer um trabalho de libertação. Eu lembro que quando a igreja orava, uma criança, um neném que estava com um tumor aqui, um negócio do tamanho de uma laranja. Enquanto o pastor orava, aquela criança começou a passar mal e expeliu. Aquilo caiu igual uma gema, só que uma gema de ovo, só que verde, cheia de raiz.
caiu assim, estourou no chão, o pessoal começou a dar glória a Deus. Aí pegaram a criança, levaram para o hospital, não sei que quando chegou lá, o médico constatou que não tinha nada. É lindo! Maravilhoso, você vai dar glória a Deus, você vai pular, você vai voar, você vai fazer escarcéu. Isso é ser o ministério de Pedro antes de Jesus morrer. Mas aí quando Jesus morre, ressuscita e tem um encontro com Pedro, ele fala assim: Pedro, tu me amas, apacenta a minha ovelha? O negócio muda. Porque a partir daquele momento, Pedro não ia mais ver Jesus. A partir daquele momento, ele ia saber que Jesus estaria presente, pela presença do Consolador enviado por ele, mas ele não ia ver. Ele não ia ver Jesus botando a mão em ninguém, ele não ia ver Jesus fazendo lama, botando no olho de ninguém. Ele não ia ouvir Jesus falar, a tua fé te salvou, levando, não ia ver nada disso. A partir daquele momento era Pedro. A partir daquele momento, Pedro ia começar a ver ele andando em sombra dele, curando as pessoas. A partir daquele momento, Pedro ia ver ele de frente do templo, falando: não tem prata nem ouro, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Em nome de Jesus, levanta-te e anda. Glória a Deus. Ser obreiro antes da morte de Jesus é ser obreiro que se satisfaz em ver as coisas acontecendo dentro da igreja. Ser obreiro depois da morte de Jesus, depois do encontro com Jesus, é ser obreiro que quer ser o canal do qual Deus quer usar para que os milagres aconteçam. Mas para isso você precisa assimilar que vai ter sacrifício. E a recompensa é justamente essa: você ver as coisas acontecendo. Melhor do que você ver uma porta abrir para você, é você ser uma voz de Deus, de profetizar portas abertas para outras pessoas. Porque a porta aberta só para você vai satisfazer as suas necessidades, e você é uma só. Mas se você tiver a autoridade de Deus para profetizar e as portas de Deus se abrirem, vão ser milhares de pessoas que podem ser alcançadas através de uma palavra profética sua. Amém. Mas através do sacrifício que você tem que estar ciente que você tem que fazer. Quem está acompanhando pode dar um glória a Deus? Glória a Deus, Jesus. Rapaz, eu pensei que eu estava atrasado ou o relógio está? Tem tempo ainda, tem tempo. Amém. 16. Amém. Irmãos, estamos falando sobre Pedro, sobre o sacrifício de Pedro. Vamos falar um pouco sobre o sacrifício de Paulo. Irmãos, Paulo, antes de ter o encontro com Cristo em Damasco, antes de ver Cristo e perder a visão, Paulo, ele era um religioso, zeloso. Se engana, irmãos, quem pensa que Paulo era um pagão. Se engana quem pensa que Paulo era uma pessoa que era contra Deus. Em tese, irmãos, Paulo, ele era zeloso por Deus. Quem já parou para pensar nisso? Paulo era zeloso por Deus, irmão. Paulo não matava crente porque ele odiava crente, não. Paulo matava o crente porque ele achava que o que o crente pregava era contra o que Deus mandava na lei de Moisés. Heresia. Está entendendo? Paulo era fervoroso. Aí o pessoal pensa: não, Paulo era um atribulado. Aquele Paulo era endemoniado. Ele devia ser macumbeiro, porque saía pela rua matando os crentes. A história não é bem essa, não, irmão. Paulo era zeloso. Antes do encontro com Cristo em Damasco. Só que Paulo, ele era tão zeloso pela palavra que ele, pelo aspecto da palavra que ele conhecia, que ele se mantinha o seu coração fechado a ponto de não se abrir para a verdade revelada da palavra. Paulo, antes do encontro com Jesus em Damasco, era um obreiro. Ou seja, aquele obreiro que é preso a uma religiosidade vazia, a uma religiosidade sem objetivo, a uma religiosidade que ele se conforma de manter uma rotina, de, vamos dizer assim, até de busca, mas ele se mantém dentro daquilo que não dá resultado. Paulo era desse tipo. E toda vez que alguém começa a provocá-lo no sentido de abraçar uma fé que tem resultado, ele rejeita. Ele dá um passo para trás. Quando Paulo soube que quem estava pregando se dizia ser Deus, ele leu lá na lei de Moisés que ninguém pode tomar para si o nome de Deus. E aí ele fala: opa, esse camarada é herege, eu vou matar ele. A visão de Paulo era uma visão destrutiva. Era uma visão de destruir algo, de destruir uma visão.
de acabar com um entendimento que ele considerava errado, mesmo sem ter um encontro real, mesmo sem entender aquilo que ele estava combatendo. E aí, quando ele tem um encontro com Jesus, o próprio Cristo em Damasco, o próprio Jesus fala assim: Paulo, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Se eu perguntasse aos irmãos aqui o que Cristo quis dizer com isso, alguém poderia dar uma explicação? Não, mas não ouvi a pergunta. Jesus chegou para Paulo e falou assim: olha, duro é para ti recalcitrar contra os meus aguilhões. Quem pode dar uma explicação para essa expressão? Rapaz, se falasse português, talvez. Vai se levantar contra ele. Esse negócio Eu aí. acho que O próprio Deus. o que Cristo estava pensando que ia fazer e ele entrar na e tem muitos. Sabe que Cristo existe, sabe que ele está fazendo, o Espírito Santo está fazendo coisa, mas mesmo assim ele se debate contra Vou te ligar isso aqui. contra Cristo. Pode ver? Hoje tem no nosso Certeza? não aqui nessa